Na cidade de Monterrey, no México, Dona Ermila Carrasco Juárez, mais conhecida como Mila, é testemunha de um fenômeno incrível. Há 11 anos, um padre deu de presente a ela uma imagem da Virgem Maria Auxiliadora. E segundo Mila, sua vida mudou para sempre quando repentinamente a imagem começou a chorar. Quando vimos brotarem as lágrimas, ficamos muito impressionados. Aí eu chamei o padre que me deu a imagem de presente. Ele me disse que colocou vidro nos dois lados da figura. A imagem começou a chorar e as lágrimas saíam através do vidro. Os supostos milagres associados a imagens religiosas existem em todos os países de forte tradição católica. Enigmáticas auréolas de luz que aparecem sobre a figura de Cristo ou virgens que choram sangue ou lágrimas, como no caso da Virgem Auxiliadora, não deixam de gerar polêmica na hora de se dar uma explicação lógica. Eu disse a Deus, me diga ou me envie algum sinal se essas manifestações são suas, porque ninguém sabe e dizem até que são coisas do demônio. E nesse momento senti muita paz e muita tranquilidade. Foi isso que me confirmou que eram coisas de Deus. Mila intensificou sua fé depois desse acontecimento e tomou a decisão de abrir as portas de sua casa, transformando-a em um verdadeiro santuário, onde milhares de pessoas chegam com a esperança de ver a Virgem chorar e para pedir ou agradecer pelos milagres de cura que supostamente ela realiza. Dizem que até hoje a imagem chora quase diariamente e, segundo Mila e os devotos que visitam o santuário, as lágrimas que a Virgem derrama soltam um agradável perfume de rosas e teriam poder curativo. Aconteceu de eu vê-la chorar muitas vezes. Uma vez eu estava muito mal e pedi que ela me curasse de um enjoo muito grande que eu estava sentindo. Eu vim e pedi que ela me curasse. Quando me levantei, senti muita água por aqui. Achei que fosse saliva, mas não, era o azeite que a Virgem derrama. Eu sequei com algodões aquele azeite que tem cheiro de rosas. Então, no dia seguinte, para a glória do Senhor, eu me curei. Nós costumamos dar esses algodões às pessoas e quem quiser leva para casa e pode usar como precisar. Existe uma força mental capaz de gerar essas curas através da fé ou realmente as lágrimas possuem um poder de cura? Carmen, uma bioquímica que há anos teve a oportunidade de analisar as lágrimas, descreve resultados surpreendentes. Oi, Mila. Como vai? Tratamos com vários tipos de álcool, diferentes reativos. E para nossa surpresa, apareciam muitas cruzes. E desde esse dia, no ano de 99, venho aqui todos os dias. Para seu assombro, no dia seguinte, juntou as pétalas caídas no chão e viu nelas imagens de Cristo e da Virgem Maria. Olha, eu vou verificar as pétalas, porque sempre verifico e às vezes aparecem as imagens. Vamos ver se agora se formou alguma imagem. Deixa eu ver aqui. Tá começando a se formar agora um rosto de Cristo. Agora começou a fazer a coroa e agora estão se formando os olhos. Agora já tá dando para ver o nariz também. Olha, essas imagens, quando começam a se manifestar nas pétalas, eu levo até a Bíblia e deixo lá. Depois verificamos no outro dia. Alguns detratores, longe de expressar espanto diante desses fatos, desacreditam qualquer teoria relacionada com atos divinos e não hesitam em fundamentar sua postura. A religião católica, através dos tempos, diz que Deus se manifesta de várias maneiras com o fim de se comunicar com os seres humanos. Meu marido foi o primeiro que se deu conta, porque ele estava escovando os dentes e me disse que sentia um aroma de rosas muito especial. Fui lá e num pedaço de espelho que estava quebrado no banheiro, havia umas letras que diziam "Quero rosas". Mila não hesitou em atender a esse pedido e colocou rosas sobre o altar onde está a imagem da Virgem. Nas diversas religiões, sempre existiram figuras vinculadas a feitos milagrosos. Esse é o caso de Maomé na religião islâmica ou de Sai Baba no hinduísmo. Madre Teresa de Calcutá é uma grande referência da religião católica. No ano de 2003, ela foi beatificada por João Paulo II, já que depois de sua morte, milagres foram atribuídos a ela, assim como ao padre Brochero. O padre teve uma ação consistente
Durante toda a sua vida, ajudando aos doentes. E a partir daí, é o padre a quem atribuem milagres que ressaltam sua figura como santo. O padre Brochero, também chamado de padre gaúcho, aos 26 anos foi ordenado padre. Desde sua juventude se dedicou a atender doentes. Envolvendo os moradores, construiu igrejas, ergueu escolas e abriu caminhos entre montanhas com a certeza de que o progresso e a educação contribuiriam para aproximar as pessoas de Deus. Depois de sua morte, casos de supostas curas milagrosas começaram a acontecer graças às orações que os devotos realizam diante de sua tumba, localizada no santuário de Nossa Senhora do Trânsito. Eu tive, um problema pulmonar, um AVC em junho, e ele se repetiu agora, na quinta passada, novamente. E os médicos não sabem o que fazer comigo. Então, eu venho pedir e tenho fé total de que ele vai me curar. Segundo os fiéis, rezas encomendadas ao padre Brochero em várias ocasiões resultaram em milagres. Um dos mais significativos é o de Cláudio Barreira, que foi protagonista de um terrível acidente. Meu marido sofreu um acidente gravíssimo de moto no ano passado. Eu perguntei pro meu pai se ele podia me levar de moto pra escola. Saiu a 1h20, mais ou menos. E eram umas 2h10, 2h15. Eu não tinha notícias. Quando chegamos em Uquilho, na rotunda, perdemos o controle. E meu pai se chocou contra um poste. A primeira coisa que fiz foi ver meu pai e saía sangue por todos os lados. O filho de Cláudio se comunica com a família enquanto seu pai é levado ao hospital mais próximo. Quando eu cheguei, ele estava num corredor. Eu o vi inchado, com o olho machucado e saía sangue do nariz, das orelhas. Ele estava todo arranhado, meio que tremendo. Aí o médico do Hospital São Roque abriu a porta e me disse: "A senhora é a esposa?" "Sou", eu disse. "O que foi?" "Está muito grave, fizemos uma tomografia." Vimos que ele tinha um dano fundamentalmente no olho e na órbita do lado direito, que incluía múltiplas fraturas, tanto na órbita quanto na base do crânio, com a paralisação do rosto e a paralisação da metade direita do corpo. O quadro de Cláudio era crítico. Depois de várias convulsões, ele entra em coma, deixa de responder a estímulos, permanece inconsciente e seus problemas respiratórios pioram. Em nível pulmonar, o que se observava era uma contusão pulmonar que afetava principalmente o lado do pulmão direito. O doutor, muito preocupado, ele me disse: "Olha, é gravíssimo. O cérebro tinha começado a inflamar e isso não era bom." Perdia líquido cefalorraquidiano pelo nariz, pelo ouvido direito. Eu disse: "Doutor, qual é o prognóstico?" Ele me interrompeu e disse: "Se vai me perguntar se ele pode morrer, eu digo que sim, pode morrer." Cláudio estava à beira da morte e clinicamente tinha poucas possibilidades de sobreviver. Qual a influência das rezas que a família de Cláudio fez ao padre Brochero? Decifrando milagres. O caso de Cláudio Barreira e seu surpreendente desenlace também daria mostras da intervenção de Brochero. Minha tia me entregou uma relíquia do padre e eu entrei com a relíquia para visitar ele. Ele estava cheio de tubos, cabos de todos os lados. Nas 24 horas seguintes, Cláudio piorou. Eu rezei e apoiei a relíquia do padre na cabeça dele, que foi onde o médico me disse que estava, digamos, mais grave. No dia seguinte, o quadro de Cláudio apresentou uma mudança notável. Para espanto dos médicos, seu cérebro começou a desinflamar. O habitual é que, uma vez que começa a inflamação, ela piora inexoravelmente nas primeiras 48 ou 72 horas antes de se estabilizar e começar a melhorar. Nesse caso, surpreende a diminuição do edema cerebral.
Eu sabia que o padre estava intercedendo por Cláudio diante de Deus. Em cada parte do corpo de Cláudio que apresentava uma complicação, sua mulher colocava a imagem de brocheiro. E, inexplicavelmente, no dia seguinte, a anomalia desaparecia. Depois de 15 dias inconsciente, Cláudio finalmente despertou. Reconstituição. Quando despertei, me vi assim e perguntei: o que houve? O que eu faço aqui? Quando eu fui vê-lo, ele agarrou forte a minha mão. Foi aí que eu mostrei a imagem do padre e a relíquia e disse: sabe quem é esse aqui? Então eu digo: como não saberia se ele conversou comigo aqui? Aí eu disse: aqui não veio ninguém, Cláudio. Eu digo: não, estive conversando com o brocheiro. E ele me disse: tem que ter mais cuidado, você não pode viver assim. Eu não sabia o que dizer, eu só disse: eu não sei. Lembro dele parado ao lado da minha cama e, num abrir e fechar de olhos, eu estava com a Cecília. Poderia a devoção ao padre brocheiro, junto a um possível estado de confusão ao despertar do coma, ser o motivo da aparição que Cláudio assegura ter visto? Que explicação teria sua espantosa recuperação? Estou convencido a essa altura que o que aconteceu foi um milagre. Curas repentinas de difícil explicação, como a de Cláudio, costumam ser relacionadas a milagres fundamentados no poder da oração. Entre médicos e terapeutas, é cada vez mais comum considerar a reza e a meditação como ferramentas benéficas para o paciente. No caso dessa relação entre religião e ciência, entre fé e razão, na realidade há uma espécie de complementaridade. Podemos pedir e buscar a saúde em muitas coisas, em muitos lugares, mas se não crê, você está perdendo tempo. Depois de conseguir a beatificação do padre brocheiro, o próximo passo seria a santidade, para a qual exigem um segundo milagre. Já voltamos com o vídeo, eu vou te contar uma história. Esse negócio de perfume, o espírito pode fazer isso mesmo, mau cheiro também. Um amigo meu, um médium, que começou a fazer um trabalho social, ele sempre teve dificuldades na área sexual. Ele começou a ter pensamentos de trair a esposa dele como uma mulher, né, que estava no nosso trabalho. E ele começou a sentir cheiro de fezes, de cocô. Depois ele, lendo um livro, descobriu que os espíritos ligados ao sexo de maneira desequilibrada emitiam esse cheiro de fezes. E depois que ele parou, ele modificou, percebeu que estava errado, lógico, e mudou, e começou a sentir, não sentiu mais cheiro nenhum, ficou normal. Uma outra coisa que aconteceu comigo, minha mãe morreu, e depois a gente começou a sentir o perfume que ela usava na minha casa. E a gente pensou: esse é o perfume da minha mãe. Era o espírito dela que tinha ido nos visitar, e era a maneira dele mostrar que ele estava lá. Inclusive a gente comprovou depois, porque a gente estava citando os defeitos dela, que ela tinha em vida e tal. Depois ela apareceu para uma médium na Federação Espírita do Paraná, uma amiga nossa, e disse que não era preciso ficar falando dos defeitos dela, que ela sabia qual era, e que agora ela tinha consciência que ela precisava lutar para resolvê-los com mais força e energia, né? E quanto a essa cura, quem faz a cura é um espírito. Se você ora para Maria, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai vir Maria te curar. Vai vir espíritos encarregados de fazer curas, né? Quando o espírito adquire evolução, ele adquire vários recursos também. Um desses recursos é fazer cura. Eles dizem que é muito mais fácil curar o corpo do que curar uma ideia arraigada que a pessoa adquire, como, por exemplo, não vou ajudar morador de rua porque é vagabundo. Ideias que a gente tem e que ficam fixas na nossa mente. Olha, vou te informar o seguinte, que você também pode vir a ser um santo. Todos os santos tiveram um comportamento correto, né? E também fizeram algum sacrifício pessoal. Tá certo que falando assim parece estranho, mas você sacrifica uma coisa e ganha outra. É impossível você ter tudo. Ou você estuda e se forma
e perde seu tempo com diversão, etc. Ou você fica na diversão e fica na pobreza, porque você fica na ignorância. Então a gente sempre abre mão de alguma coisa. Então o padre, nesse caso do padre,